Olá pessoal, tudo bem? Então, o prefeito municipal aqui da cidade de Cuiabá, agora, recentemente, ontem, né, hoje é dia 15, ele emitiu o decreto 7.920, tá? Esse decreto, em síntese, ele dispõe sobre medidas emergenciais e temporárias, né, de prevenção ao contágio do novo coronavírus, né, no âmbito do município de Cuiabá e da outras providências. Bom, o que interessa para nós do nicho condominial? Que tem um capítulo, tem uma parte deste projeto que ele se aplica aos condomínios. É importante, antes da gente entrar propriamente dito à parte dos condomínios, e falar o quê? Que recentemente o STF foi provocado e numa decisão de uma ADIM, numa ação de inconstitucionalidade, ele disse que a concorrência legislativa, no caso do Covid, ela é concorrente, a competência, melhor dizendo, a competência legislativa, ela é concorrente. Isso quer dizer o quê? Que tanto a União, como estados e como município pode legislar sobre essa matéria. Obviamente, por quê? Porque é um interesse difuso e coletivo que nós estamos a falar aí da saúde de todos, né? E como todos sabem, tem regiões que estão sendo mais afetadas e outras não. Então, há essa concorrência também de legislação local, estadual e municipal. Então, o município de Cuiabá, ele emitiu esse decreto agora, que passou a ter vigência, e isso está trazendo muitas dúvidas para todos que administram os condomínios e até mesmo para quem vive, né, para os condôminos, né, para as administradoras, para os advogados. Então eu estou fazendo um paralelo, traçando o meu parecer, obviamente que não é definitivo, é o parecer meu individual, para fazer um breve comentário após eu fazer uma análise desse decreto. Se você vê primeiro, nos artigos 1º, ele trata do 1º ao 4º, ele trata das limitações de uso da propriedade nas áreas comuns, que eu penso que é muito salutar fazer essa limitação de uso, porque as áreas comuns, como por exemplo salões de festa, espaço kids, piscinas, churrasqueira, quiosques, são lugares de grande aglomeração. Então há sim que se fazer uma limitação de uso. Quem tem que fazer isso aí? Obviamente o síndico, que terá que fazer essa limitação dentro da sua liberdade administrativa que ele tem naquele ambiente privado. Já o artigo 5º, que é onde me preocupa, ele já traz algumas competências para o síndico. Tanto é que no preâmbulo desse artigo ele fala assim: compete à administração condominial. Nesta parte, eu vejo que o espírito da lei é muito boa, porém sem uma técnica legislativa. Por quê? Porque quem pode falar da competência de administração condominial é só lei federal. Inclusive, aonde que trata da competência da legislação do síndico? Artigo 1348 do Código Civil Brasileiro. Então, aí eu já vejo uma parte sem técnica, sem validade, porque uma portaria, um decreto municipal não pode alterar o Código Civil, muito mais acrescentar alguma competência para o síndico, né? Isso é muito preocupante. Mas ele fala de fazer as asepsias, a higiene, que eu penso que o espírito da lei é bom, porém não tem essa validade legal, porque o município não pode legislar com relação a isso. Outra parte também, já o artigo 6º desse mesmo decreto, aonde fala que o síndico deverá providenciar medidas internas para estipular penalidade. Ora, veja bem, essas penalidades também é competência de uma legislação federal, só o Código Civil, no capítulo que fala dos condomínios edilícios, que pode falar de penalidades aos condôminos. Certo? Isso realmente compete ao síndico. Porém, o síndico ele está limitado a efetuar as penalidades dentro do que está descrito, regulamentado na convenção,
no regimento interno e nas decisões de assembleia. Isso está no artigo 1348 do Código Civil. Penso eu que um decreto municipal não pode vir criar uma forma até para o síndico aplicar penalidades. Então isso é muito temerário, pode ser interpretado mal pelos síndicos, e aí o que pode acontecer? Aquele síndico xerifão, né, que nós temos muito, começar a dar multa para um e para outro aleatoriamente. E a meu ver, essas multas, se não tiver previsão na convenção ou no regimento interno não pode ter, mas mais na convenção, ou uma decisão assemblear, ela é nula de pleno direito. Porque trata-se de uma portaria, o prefeito não pode dar um poder de polícia para o síndico, né? O síndico, neste caso, quem tinha que fazer a fiscalização são os agentes públicos da prefeitura. Outro ponto também interessante dessa portaria é com relação à realização de mudanças, né? A portaria fala, já no artigo 7º, que ele recomenda ainda não a realização de mudança. Lembrando que esse decreto ele tem uma validade por 45 dias, começando a vigência dele hoje. Né? Ele recomenda que evita-se que faça mudança. Eu penso que neste quesito mandou muito bem o decreto. Recomendar, porque não pode impedir mudança de quem quer que seja. Né? Até porque nós temos aí um princípio constitucional do direito de ir e vir. Muitas vezes a pessoa precisa desocupar o imóvel, ou precisa, ou está no momento que ele precisa fazer a quarentena num outro lugar, ou precisa entrar no seu imóvel. Então, penso que não é muito legal você impedir, mas o decreto obviamente não fala em impedimento, ele fala em ser evitado. Né? Então, todas essas informações com relação ao decreto 7920 de 14/5 da Prefeitura Municipal de Cuiabá deverão ser muito bem observados pelos gestores, pelos síndicos, pelas administradoras e, sobretudo, pelos departamentos jurídicos. Nós temos que ter muita responsabilidade social para que não saia uma interpretação errônea desse decreto e que causamos conflito dentro dos condomínios, certo? Penso eu que o síndico, para fazer qualquer aplicação de multa, que é a parte que me preocupa mais, deve, então, fazer uma assembleia, transplantar o que põe a legislação, o que põe esse decreto para suas normas internas, aí ela tendo previsão na sua norma interna, o síndico pode sim aplicar a multa. Caso contrário, do jeito que está aqui agora, essas multas, se forem aplicadas, sem dúvida, são multas nulas, né? Aquele que for que levar uma multa com base tão somente no decreto, que não tem previsão legal na norma interna, se recorrer ao judiciário, obviamente, vai anular essas multas, tá bom? Pessoal, um abraço para você, espero ter contribuído aí com o nosso nicho condominial. Até a próxima!